pessoal, a situação é gravíssima. A situação é muito tensa. O próximo jogo do Fluminense no Maracanã, na próxima terça-feira, é de vida ou morte. O Mano Menezes falou isso na coletiva ontem. Ele reconheceu que se tinha um jogo que o Fluminense poderia empatar dos 3 que ele faria em casa, era contra o Fortaleza. Pelo fato do Fortaleza não ser um adversário direto, que está na mesma luta que a gente, e que a partir de agora o Fluminense não pode mais deixar de ganhar nenhum dos 2 jogos que ele vai fazer no Maracanã contra a Criciúma. Aí depois a gente sai para jogar contra o Atlético Paranaense, depois contra o Cuiabá no Maracanã. Cara, é desesperador, é um pesadelo. E lá estou eu aqui fazendo aquilo que eu tinha falado que eu não ia fazer. Pode brigar comigo, pode brigar. Eu deixo você brigar. Porque eu tinha falado que eu não ia mais convocar o torcedor. Eu tinha falado mais que vai quem quer, que agora... Mas, bicho, a gente tem que estar junto. A gente tem que estar junto. Porque eu sinto uma sensação de impotência muito grande. De não poder fazer nada para tirar o Fluminense dessa situação. Queria eu poder ser jogador, entrar em campo e dar minha vida em campo para evitar o rebaixamento do Fluminense. Mas eu não sou jogador, não sei jogar bola. Inclusive, sou muito ruim jogando bola. Então, eu não tenho essa possibilidade. Porque, pela minha idade, eu até conseguiria uma vaguinha lá, talvez, né? 44 anos, sabe como é que é, né? O perfil do Fluminense aí, talvez eu me encaixasse. Brincadeiras à parte, nós, torcedores, a gente não tem o que fazer. A gente só tem como ajudar na arquibancada, gritando, torcendo, apoiando. É chato pra caramba ter que fazer isso. É muito chato mesmo, de verdade. Eu me sinto extremamente incomodado, mas não tem jeito, rapaziada. Eu não tô falando nem do jogo contra o Cuiabá, não. É o jogo do Criciúma. Hoje é sábado, domingo, segunda, terça. Daqui a 3 dias, o Fluminense terá o jogo mais importante dos últimos tempos, onde ele não tem outra possibilidade que não seja vencer o jogo. Você tem noção da pressão que vai ser essa partida? A tensão, o nível de tensão e de estresse que vai ser essa partida? O Fluminense vencendo o Criciúma, ele não vai se garantir matematicamente na Série A, mas ele vai dar um grande passo. Sabe por quê? A zona do rebaixamento... Esquece Atlético Goianiense e Cuiabá, tá? A zona do rebaixamento hoje ela é composta por Bragantino e Criciúma. Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino e Criciúma. Ok? Bragantino e Criciúma com 37 pontos. O Fluminense, ele tem 38 pontos. O Fluminense tem 38 pontos. O Bragantino enfrenta o Internacional, lá no Beira-Rio. Então, a tendência é que o Internacional vença o Bragantino. E o Criciúma enfrenta o Fluminense. O Fluminense vencendo o Criciúma, ele vai a 41 pontos. E deixa Bragantino e Criciúma com 37. Ou seja, faltando 9 pontos a serem disputados, o Fluminense vai abrir 4 pontos para a zona do rebaixamento. Ainda restando o jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá em casa e o último jogo contra o Palmeiras. Ele vai dar um passo gigantesco para permanecer na Série A. Mas a gente tem que vencer o Criciúma. Em caso de empate ou derrota do Fluminense para o Criciúma, eu praticamente jogo a toalha. Porque a possibilidade do Fluminense pontuar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com essa campanha que eles fizeram, Caldeirão, Inferno, estádio fechado, lotado, caveira, aquela monte de coisa, aquela energia ruim que os caras fizeram, negócio de pacto, aquele negócio todo, que me incomoda extremamente. Mas eu não tenho nada com isso, é o time deles, não é o meu. Mas quando jogar contra a gente vai ter que vivenciar esse cenário. Vai ser extremamente difícil o Fluminense conseguir ponto lá dentro. Porque o time do Atlético ele passa a ser agressivo quando ele joga em casa, empurrado pela sua torcida. Contra o Palmeiras, na última rodada, Palmeiras provavelmente ainda disputando o título brasileiro, esquece. O Fluminense tem 11 jogos no Allianz, perdeu 10 e empatou 1.
Não pode ir para a última rodada precisando de ponto. Ou seja, a gente tem Criciúma e Cuiabá para fazer 6 pontos. Com 38 a gente vai a 44. Praticamente você escapa com 44. As probabilidades estatísticas... Deixa eu ver se atualizou aqui. Ontem à noite a nossa live não tinha atualizado, tá? Classificação geral. Deixa eu ver se o site atualizou. Ó, atualizou, tá? Atualizou. Então deixa eu ver aqui. Probabilidade por pontuação pro rebaixamento. 44 pontos. Diminuiu, tá? Com 44 pontos, a chance de você cair era de 3,5%. Agora tá 3%. Diminuiu 0,5%, com 44 pontos. Com 43 pontos, era 25% a chance de cair. Com 43, agora é 18%. Ou seja, as probabilidades de pontuação de queda com pontuação mais baixa, elas estão diminuindo. Mas mesmo assim, com 44 pontos, você tem 3% de chance de queda. Não é uma chance zerada. Não tem chance de cair. Vamos ver a probabilidade de rebaixamento do Fluminense hoje. Cara, nossa probabilidade de rebaixamento aumentou. Aumentou. É desesperador. Depois do jogo de ontem com Fortaleza, a chance do Fluminense cair aumentou para 26,5%. A nossa chance era a nossa probabilidade matemática era de 24, alguma coisa. Aumentou. A gente hoje tem uma chance maior de queda, uma probabilidade estatística maior de queda do que a gente tinha ontem, antes do jogo contra o Fortaleza. Você tá entendendo a gravidade do negócio? Você tá entendendo que pra gente conseguir arrancar aquele empate ontem, que aquele ponto caiu do céu? O Germancano, cara, que tanto nos deu alegrias, ele pode ter feito o gol da permanência do Fluminense da Série A. Você tem noção que esse um pontinho conquistado ontem, num jogo que era pro Fluminense ter perdido, porque o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza é um time melhor, tiveram as chances mais claras de gol. Não me venha com essa história de pênalti. Porque o Fortaleza, quando perdeu pro Palmeiras no Allianz, falou que perdeu com 2 pênaltis mandrakes. E a gente repetiu isso aqui por vários dias. Que o Fortaleza tinha sido prejudicado porque os pênaltis marcados para o Palmeiras foram pênaltis mandrakes. Engraçado. O que eles reclamaram de pênalti mandrake lá, eles queriam que fosse marcado ontem. Ou seja, quando é contra eles, não foi pênalti. É mandrake, foram roubados. Aí, quando é a favor, passa a ser pênalti? Não entendi, tem que escolher. Escolhe, pô. Contra o Palmeiras, foi pênalti ou não foi pênalti? Porque se reclamaram que foi pênalti mandrake, como é que vão reclamar agora que teria que ter dado ontem no Maracanã? Se contra o Palmeiras, todo mundo afirmou que não foi. Então, peraí, né, pô? Peraí, né? Segura a onda aí, se define. O Fortaleza não precisa disso. O Fortaleza é um grande time, tá brigando pelo título brasileiro. Foi melhor no jogo, era pra ter vencido a partida. Mas os deuses do futebol, mais uma vez, deram uma mãozinha pra gente e colocaram na cabeça do Germancano a bola do gol de empate, um pontinho que pode ser o pontinho salvador do Fluminense, desde que a gente vença Criciúma e Cuiabá. Não tem outro resultado na terça-feira, 19 horas, no Maracanã, que não seja a vitória. E, galera, a gente vai ter que estar junto. Se você tá desanimado, se você tá chateado, se você... Cara, é pelo Fluminense. É pelo Fluminense. Vá ao jogo. Eu tô fazendo algo aqui que eu falei que eu não ia fazer. Vai quem quer, que eu entendo. E eu entendo de verdade se você não quiser ir. Eu entendo de verdade. Ontem, infelizmente, um senhor faleceu, o senhor Sérgio. Eu deixo aqui os meus mais sinceros e profundos sentimentos. Faleceu no final do jogo no corredor do Maracanã. Pela emoção, pelo estresse criado, no sofrimento, na luta contra o rebaixamento. Então, todos os meus sentimentos aqui à família do senhor Sérgio, falecido ontem dentro do Maracanã. Olha o que vocês, responsáveis pelo Fluminense, fizeram com o torcedor. Com nós, torcedores. Olha o que vocês estão fazendo com a gente, cara. O Fluminense é a nossa vida. A gente vive e respira o Fluminense Futebol Clube. É uma espécie de religião. O futebol no Brasil é uma religião. O nosso clube do coração é a nossa religião. Vidas estão se perdendo por causa do trabalho merda de vocês. Não é só futebol, não é só um esporte. É muito mais do que isso.
Então, cara, a torcida não tem responsabilidade de nada, a torcida não tem culpa de nada. O Fluminense tem a 6ª melhor média do Campeonato Brasileiro. Isso é uma média fantástica para um clube que tá o campeonato inteiro na lama. Mas você precisa estar junto do time na próxima terça-feira. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos empurrar o Fluminense para cima do Criciúma, que vai ser uma retranca, 2 linhas de 5, vai ser um inferno. O Criciúma segurou o Botafogo no Maracanã. O Criciúma tá em crise. O Criciúma tem um vestiário rachado. O Criciúma afastou o atacante Alano por indisciplina. O Criciúma tá o caos. E a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que passar por cima disso. O Fluminense precisa vencer o Criciúma. Mesmo com o Germancano manco, ontem, na zona mista, ele admitiu que ele sentiu, estava com dor. O Mano Menezes falou na coletiva que ele estava com dor. Ou seja, o time tá aos frangalhos. O time do Fluminense está chegando no final da temporada completamente estraçalhado. Mesmo com data FIFA, com tempo para treinar, com tudo. É um time com idade avançada, é um time velho, uma porrada de ex-jogador em atividade. Só que são esses caras que vão manter o Fluminense na Série A. São esses caras que podem evitar o rebaixamento mais vergonhoso da história do futebol brasileiro, se ele vier a acontecer. São esses caras que podem evitar essa vergonha, essa tragédia. Porque nada vai se comparar a esse rebaixamento do Fluminense caso ele aconteça. Um clube rebaixado carregando o pet de campeão da Libertadores. Isso não vai acontecer. Eu confiava quando o Fluminense tinha 6 pontos. E continuo confiando e acreditando hoje. Isso não vai acontecer. Só que nós, torcedores, não temos uma ação direta no resultado dos jogos. A nossa ação é estar na arquibancada, empurrando, gritando, torcendo. Se tiver que criticar e protestar, criticar, protestar, mas a gente tem que estar junto da arquibancada do Maracanã. A gente depende de Cano, sem condições físicas, como ele estava ontem, mancando, torto. O Renato Augusto, que deu assistência pro Cano, a gente já sabe que manca desde sempre. Renato Augusto, que entrou muito esforçado, dedicado. A gente não pode reclamar, é um super profissional. O Renato Augusto é craque. Foi craque, é craque na carreira dele, mas infelizmente não tem mais condições físicas de disputar um campeonato brasileiro da Série A. Mas é um cara comprometido, mesmo sem jogar o campeonato inteiro, não fica de biquinho como ficou o Marcelo. Entrou faltando pouco tempo, se dedicou, se entregou, conseguiu dar assistência pro gol do Cano. Se você não gosta do Renato Augusto, se você não gosta do Mano, se você não gosta do Mário, se você não gosta do cacete A4, não interessa, brother. É pelo Fluminense. É por esse escudo aqui, ó. A gente precisa estar juntos terça-feira no Maracanã. Então os ingressos já estão à venda. Tem setor promocional, o setor norte é o setor popular. R$10 a inteira, R$5 a meia. A leste superior, se não me engano, é 20, 10. A leste inferior é 40, 20. Tá? Tem todos os setores, todos os preços. Você escolhe aonde você quer ir, de acordo com a sua vontade, com a sua disponibilidade financeira. Mas é muito importante a gente estar junto terça-feira no Maracanã. Terça-feira realmente é o jogo de vida ou morte. Se o Fluminense não ganhar o Bragantino, cara, ou o Criciúma, perdão, aí já era, eu vou jogar a toalha e vou entregar nas mãos de Deus. A gente ganhando do Criciúma, a gente vai abrir 4 pontinhos para a zona do rebaixamento, faltando 9 pontos a serem disputados, com mais um jogo em casa contra o já rebaixado Cuiabá. Vai ter mala branca, vai ter sacanagem, a gente já sabe que isso tudo vai acontecer, mas é o Cuiabá no Maracanã, tá? Então esse vídeo aqui é para te pedir isso, para te fazer esse alerta da importância desse jogo de terça-feira. Eu tô percebendo que tem uma galera que ainda não atentou pro que vale esse jogo de terça-feira, tá? Talvez tenha a mesma importância que uma final de campeonato, só que é o reverso. É o contrário, né? Você tá disputando título e agora você tá lá do outro lado disputando uma permanência na Série A que pro futuro do Fluminense talvez seja até mais importante do que um título. Devido à gravidade que é disputar uma Série B, diminuição de receitas, tendo que virar SAF de forma emergencial, vendendo por qualquer preço para qualquer um, a gente não pode passar por isso. A gente tem que virar SAF, mas tem que virar SAF o Fluminense estabilizado na Série A, sem desespero,
para poder realmente escolher aí a melhor proposta, a melhor oferta que aparecer e a gente ser vendido por um valor que a gente merece. Não ser vendido no desespero, a toque de caixa, porque ou faz isso ou quebra. Como um monte de clube aqui no futebol brasileiro já fez. A gente não pode passar por isso. E isso passa por terça-feira pela vitória diante do Criciúma. Então eu deixo meu pedido aqui muito carinhoso e respeitoso a vocês. Falei que não ia fazer, mas não tem jeito. É pelo Fluminense. Não tô te pedindo por mim. Não é por mim, não é por ninguém. É pelo Fluminense. Então, se você puder, vá ao jogo terça-feira, apoie, vamos gritar, vamos incentivar. Porque pode ser a última chance. Se não ganhar do Criciúma, o negócio vai ficar, na minha opinião, quase que irreversível. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Nem pedi no início, nem me apresentei. Se por acaso alguém estiver chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, meu nome é André Luiz, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, eu fico muito grato. Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre, incluindo terça-feira. Tamo junto.